Olá, uma ótima noite para você. Segunda-feira, Jornal Gazeta Norte Mineira no ar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos com as principais notícias de Montes Claros e toda a região. Um homem de 35 anos morreu após ser baleado próximo a uma lanchonete no bairro Monte Carmelo, em Montes Claros, na noite do último domingo. A Polícia Militar continua fazendo buscas pelo suspeito nesta segunda-feira. Os policiais foram até o estabelecimento após serem acionados pelo 190. Quando chegaram no local, encontraram a vítima caída encostada no muro, já sem sinais vitais. O óbito foi constatado por uma médica do SAMU. De acordo com os levantamentos, o homem estava sentado com um conhecido perto da lanchonete, quando os dois criminosos chegaram de moto e o garupa efetuou os disparos e ele saiu correndo ferido. O amigo dele também correu e chegou a ser perseguido pelo atirador, que não conseguiu encontrá-lo. Conforme a PM, a perícia da Polícia Civil foi chamada e recolheu uma cápsula de munição que estava caída no chão. Inicialmente, o perito constatou que o homem foi atingido na virilha. O motorista morreu após uma carreta carregada com bois tombar na BR-251 em Francisco Sá, no norte de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, parte da carga de bovinos foi saqueada por pessoas que passavam pelo local. A repórter Gabriele Santos tem mais detalhes. Então, um motorista de 37 anos faleceu após o tombamento de uma carreta carregada com bois na BR-251 em Francisco Sá, na manhã deste domingo, dia 19. Segundo o Corpo de Bombeiros, Elias Araújo Silva foi encontrado sem vida quando os militares chegaram ao local do acidente. Testemunhas relataram que parte da carga de bovinos foi saqueada por pessoas que passavam pela rodovia antes da chegada das autoridades. Apesar do acidente, a rodovia não precisou ser interditada. As causas do tombamento estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. E eu volto com vocês para o estúdio da TV Gazeta. Uma perseguição policial foi registrada na cidade de Januária, no norte de Minas, após um homem assaltar uma loja na cidade. Uma perseguição policial em Januária resultou na prisão de um homem após um assalto em uma loja na última sexta-feira. De acordo com a Polícia Militar, um comparsa do assaltante ainda está sendo procurado. Os criminosos fugiram levando dinheiro, pertences das vítimas e as chaves do cofre, que não foi aberto. Durante a fuga, a dupla foi vista em alta velocidade pelo residencial São Francisco. Ao perceberem a perseguição policial, os assaltantes atiraram, mas não acertaram os policiais. O condutor perdeu o controle da moto e os criminosos caíram, correndo em seguida para uma área da mata. Os militares cercaram a região e conseguiram prender um dos assaltantes, que ele tentava acessar a uma estrada vicinal. O homem, que possui registros por vários crimes, é natural de BH e residia atualmente aqui em Montes Claros. A Polícia Militar apreendeu a moto usada no roubo, que estava com a placa adulterada, além de 2 capacetes, celulares e uma mochila. O motociclista é atingido por um carro e arremessado por uma distância de 12 metros na MGC 249. A vítima acabou morrendo no local. O acidente foi em Gouvêia, no norte do estado. O motociclista morreu após ser atingido por um carro na MGC 259 em Gouvêia, na última sexta-feira, dia 17. A vítima foi arremessada a uma distância de 12 metros do local da colisão. O ocorrido no quilômetro 479. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ao chegarem ao local, os policiais encontraram o motorista do automóvel já socorrido por terceiros e o motociclista sem vida. Uma testemunha relatou que o carro se deslocou para a pista contrária, colidindo com a moto. Ainda no hospital, o motorista do carro explicou que o acidente aconteceu quando ele manobrou para a esquerda para verificar o tráfego antes de entrar em uma estrada vicinal. O Jornal Gazeta Norte Mineira volta já. Estamos de volta. Uma pesquisa do Mercado Mineiro apurou que o preço do arroz disparou na capital mineira e também na região metropolitana.
O aumento já passa de 20%. O levantamento foi realizado em 9 supermercados e atacarejos da Grande BH. O arroz Carrijo tipo 1 de 5 quilos subiu de R$ 19,13 para R$ 23,21, um aumento de mais de 21%. O arroz BH subiu quase 19%, passando de R$ 17,18 para R$ 20,36. Já o arroz tipo 1 Tia Ju foi de R$ 22,67 para R$ 24,57, um aumento de 11%. Outro preço que subiu bastante foi o do arroz Sempre Bom, de R$ 24,34 foi para R$ 27,21, um aumento de 11%. O preço do arroz Alegrete também está 9% mais caro. Antes custava R$ 22,11 e agora custa R$ 24,71. O consumidor tem que ter muita atenção nesse momento, porque há muita especulação. Claro que é uma tragédia que prejudicou bastante a produção, principalmente de arroz, do própria soja também. Agora, o que a gente viu foi que alguns supermercados chegaram a subir do dia para a noite, como sempre. Então isso assusta muito o consumidor, que foi correndo atrás de um pacote de arroz ou até mais do que isso, devido àquelas placas que assustam também o consumidor, de limitando a quantidade. E tem que pesquisar mesmo, já que o levantamento apurou que a variação de preço entre as marcas de arroz pode chegar a 36%, dependendo do supermercado. Segundo a pesquisa, outros itens também tiveram uma alta considerável. É o caso do feijão carioca e do óleo de soja. Nós tivemos também, no caso do feijão, aumentos de até 5,66%, feijão carioquinha de 1 kg, que o preço médio dessa marca era R$ 7,39, passou para R$ 7,81. Outra marca também conhecida, que era R$ 4,47 em média, subiu para R$ 4,64, um aumento de 3,8% em um mês. Óleo de soja também que vem acompanhando esse aumento, e vai ser esse aumento muitas vezes em virtude da chuva no Rio Grande do Sul, porque o preço médio de um óleo de 900 ml, que era R$ 4,49, subiu para R$ 4,75, um aumento de 5,80%. Vamos ver agora como fica o tempo para esta segunda-feira em todo o estado, no mapa. A semana se inicia com céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada na região sul-sudoeste. Nas outras regiões de Minas Gerais, céu claro a parcialmente nublado. Na capital mineira, os termômetros ficam em torno dos 28 graus e a umidade relativa mínima do ar é de 30%. Máxima de 30 graus em Caxambu, na região sul, 31 graus em Casa Grande, no Campo das Vertentes, e máxima de 32 graus em Patos de Minas, no Noroeste Mineiro. Agora a gente fala de saúde, porque neste ano, de janeiro até o dia 11 de maio, a Covid-19 matou uma pessoa por hora no Brasil. Os infectologistas recomendam a importância da prevenção e dos cuidados mantidos durante a pandemia. Quem viveu a pandemia de Covid-19 não esquece, ou pelo menos não deveria. Apesar do alívio com o fim oficial da emergência sanitária mundial, a doença continua provocando mortes. Entre 1º de janeiro e 11 de maio de 2024, mais de 3.400 pessoas perderam a vida para o vírus no Brasil, uma média de 26 óbitos por dia, de acordo com a plataforma SP Covid-19 InfoTracker, que monitora os casos da doença desde a pandemia. Criado por pesquisadores da USP e da Unesp, o site mostra dados do Ministério da Saúde, órgãos estaduais e municipais. O pico das mortes neste ano aconteceu entre os dias 17 e 23 de março. E isso foi ocasionado, basicamente, por a introdução de uma nova subvariante muito mais agressiva que a anterior. No primeiro trimestre desse ano tivemos carnaval. Dentre os grupos prioritários, a gente tem o grupo das crianças, que também é muito importante que elas se vacinem, né? Porque a gente ainda tem, né, uma mortalidade alta, né, com relação
as crianças, sobretudo, né, na faixa de 0 a 2 anos. Profissionais da saúde alertam: a melhor prevenção contra a Covid-19 ainda é a vacinação, que deve ser periódica, principalmente para os grupos de risco, como idosos, pessoas com comorbidades e crianças de até 2 anos. Enquanto as doses atualizadas para a nova variante do vírus não estão disponíveis para todos, vale retomar os cuidados aprendidos durante a pandemia. A principal delas, além da higienização das mãos, é usar máscara quando eu estou gripado e evitar nas transmissões cruzadas em ambiente com baixa circulação, como um ônibus, um metrô, onde eu tenho uma circulação de ar ruim e eu tenho esses critérios de risco dentro da minha casa. Outra coisa principal que as pessoas deixam de fazer é autotestagem. Segundo o site do Ministério da Saúde, o governo federal adquiriu 12 milhões e meio de novas doses contra variantes da Covid-19, que serão distribuídas aos estados até o final deste mês. Esta infectologista alerta para a proximidade do inverno e a possibilidade de alta de casos nas regiões mais frias do país. Principalmente que é numa época, quando você tem recirculação de vários vírus, tem o adenovírus, nós temos vírus da influenza, quer dizer, nós estamos passando pelo momento sazonal da presença e circulação viral. O Jornal Gazeta Norte Mineira volta já. Agora vamos falar sobre um assunto de extrema importância para a saúde pública, o câncer de boca. Nossa repórter, Gabriele Santos, esteve no Hospital Dilson Goldinho e conversou com um especialista no assunto. Boa tarde para você que está aqui acompanhando a TV Gazeta. Hoje vamos falar novamente sobre saúde. Eu estou aqui com o médico cirurgião de pescoço e cabeça, Lucas Bicalho. E ele vai falar para a gente sobre um assunto que é muito lembrado neste mês de maio e considerado maio vermelho. Ele vai falar um pouco sobre o câncer de boca. Doutor, seja bem-vindo. Eu queria que para começar o senhor esclarecesse para a gente sobre o câncer de boca. Quais são os sintomas? Existem características? Quando a pessoa deve procurar um médico? O câncer de boca hoje é uma das doenças neoplásicas mais comuns, principalmente nos homens. E o principal sintoma é uma ferida, uma dor na região da cavidade oral, que aparece principalmente na língua, embaixo da língua, mas muitas vezes pode aparecer na gengiva, na bochecha. E o que caracteriza, assim, o que diferencia das aftas, daquelas feridas inflamatórias normais, é o fato de ser uma lesão que dura geralmente mais do que 2 semanas, período que seria suficiente para a cicatrização de uma afta comum, por exemplo. Então, o principal sintoma que o paciente tem que observar são feridas, dor, desconforto, sensação de alguma lesão que dure mais de 2 semanas na boca. O senhor falou sobre essas características. Existem algumas situações que a pessoa às vezes vai escovar e escorrega a escova e causa uma afta, ou então uma inflamação no dente. Como que a pessoa vai diferir uma coisa da outra? É esse tempo mesmo que aquela lesão permanece ali? O tempo ele é muito importante, né? A gente alerta sobre o tempo porque geralmente é o período suficiente para essas lesões cicatrizarem. Uma coisa que o paciente tem que ter em mente é que o principal fator de risco é o uso prolongado de tabaco de diversas formas, ou cigarro, vape, alguns pacientes mascam, fumam. Então, quando o paciente ele tem esse fator de risco, tem esse histórico, uma lesão de boca é mais preocupante. Então, mesmo nas manifestações iniciais, ele já deveria procurar um cirurgião de cabeça e pescoço ou dentista de acesso mais fácil para fazer uma avaliação. O profissional habilitado ele vai conseguir diferenciar as 2 lesões e vai indicar a biópsia se tiver necessidade. A biópsia é que vai confirmar se tem um câncer ou não. Geralmente, para quem lida com isso no dia a dia, é fácil diferenciar uma lesão neoplásica de uma lesão traumática, Então, o que a gente recomenda é procurar avaliação se a lesão passar esse período de 2 semanas. Para finalizar, doutor, existe assim um número maior entre homens e mulheres sobre casos? Existe uma diferença muito considerável, A gente tem muito mais casos em homens, provavelmente porque
eu acho que você vê muito mais homens tabagistas do que mulheres tabagistas. Como eu te disse, a grande maioria dos casos está relacionado ao uso prolongado de cigarro. Esse é o principal fator de risco. A gente tem pacientes que nunca fumaram, nunca beberam e mesmo assim desenvolvem a neoplasia. Então é importante que a mensagem do Maio Vermelho ela acabe chegando para todo mundo, né? Para conscientizar que na presença de uma lesão, o melhor caminho é fazer uma avaliação. Hoje, na região da cavidade oral, na garganta, né, a gente já tem lesões mais frequentes causadas por um vírus, que é o HPV. Às vezes o paciente não fumou, mas tem um histórico importante de alcoolismo. Às vezes fumou pouco, mas lá no passado, mas mesmo assim não deixa de fazer parte do grupo de risco. Então, procure avaliação, é fácil, né? A gente, basicamente, eu acho que todas as unidades de saúde têm um dentista que pode fazer a avaliação, pode fazer a biópsia, e o mais importante é fazer o diagnóstico precoce. Essa é a grande dificuldade que a gente tem hoje. A maioria dos pacientes chegam no estágio mais avançado da doença, onde o tratamento deixa mais sequelas e tem uma chance menor de cura. Quando a gente consegue fazer isso com lesões pequenas, no estágio inicial, a chance de cura ela é muito alta e as sequelas são mínimas, às vezes imperceptíveis. Doutor, para finalizar, esse final de mês também tem uma data importante a ser lembrada, que é uma data que remete ao câncer também, que está atrelado uma coisa a outra, correto? Sim, a gente aproveita também essa data para falar sobre a importância de cessar o tabagismo. Então, o cigarro, ele é o principal fator de risco para diversos tipos de câncer, e para o câncer de boca não é diferente. Então, na região de cabeça e pescoço, a gente tem câncer de garganta, câncer de laringe, todos que têm o cigarro como principal fator de risco. Então, além de outros cânceres de pulmão, esôfago, dentre outros. Então, é importante lembrar da importância de cessar o tabagismo, procurar a unidade básica de saúde para quem fuma, para poder fazer o tratamento, pegar a medicação e prevenir. Assim, a melhor forma de prevenir o câncer é justamente evitando os fatores de risco. Então é isso, semanalmente vamos voltar aqui com pautas sobre a saúde e eu volto com vocês dos estúdios da TV Gazeta. Essa edição do Jornal Gazeta Norte Mineira está terminando. Outras notícias da nossa região, coladinho aqui com a gente no Ronda Gerais e também no De Olho na Cidade. Outras notícias de Montes Claros e toda a região você pode conferir no nosso portal gazetanm.com.br. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã. Uma ótima noite para você e um bom início de semana.